Olá pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Espínola falando, sou fundador do Que Pilates e Fisioterapia, tenho 11 anos de experiência e hoje nós vamos estar falando sobre AVC. Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Fernandes, sou fisioterapeuta formada há 1 ano e 9 meses e atuo no Pilates há 1 ano na equipe Que Pilates. E aí, pessoal? Me chamo Guilherme Germano, sou formado em fisioterapia há 9 meses, pratico e dou aula de Pilates há 3 anos e faço pós-graduação em traumato-ortopedia e desportiva. Oi, gente, meu nome é Carla Diniz, tenho 46 anos. Tive AVC em 2017 e estou no Que Pilates desde 2020. O AVC, como a gente conhece, é, é um termo muito utilizado, mas no meio acadêmico ultimamente rola essa discussão se a gente chama de AVE ou de AVC, até por conta mais por conta da nomenclatura, não por conta de diferença de alguma coisa. E é uma patologia assim que é muito difícil de lidar. E eu acho muito importante a gente escutar um pouco mais da Carlinha de como ela passou por tudo isso, até por conta de uma fase inicial que é totalmente flácida, entre aspas, por conta da hipotonia, essa questão de fraqueza, de não conseguir se locomover, de não conseguir mexer o braço, a perna, e depois essa parte mais esplástica, que a gente vai ganhando força conforme o tempo, vai ganhando o controle daquele membro, vai começando a ganhar mais força de volta para retomar a qualidade de vida. E eu tô bem interessado de ouvir um pouco da sua história, Carlinha. Já pode falar? Bem, eu tinha apenas 39 anos, né? Tinha completado 39 anos em janeiro de 2017. Em fevereiro eu tive AVC. E assim, à primeira vista, primeira coisa que veio à minha cabeça foi o diagnóstico difícil. Era uma segunda-feira, eu, 39 anos, chegando no médico, né? E ouvi do médico, tá querendo pegar dia. E eu acho que nunca comentei com isso com o que isso mexe comigo ainda. Mas a minha pressão estava alta, estava 19 por 11, porque a minha pressão normal é 9 por 6, bem baixinha. Quer dizer, 19 por 11 já Um É pico, um né? pico muito grande. foi Deus que foi AVC bem lento, sabe? Veio devagar. Cheguei lá no UPA com o braço amolecido. E eu já tinha perdido meu pai com AVC. Então eu tinha noção. Eu perguntei para esse médico, doutor, eu tô tendo um AVC? E ele, não, você quer pegadinha, né? Vou passar um remedinho, você vai tomar um remedinho e vai trabalhar. Sendo que meu braço estava mole e eu era costureira. Quer dizer, eu sabia que não ia ter como. Aí fui para casa, retornei ao médico na terça-feira em outro médico, pagamos uma consulta, eu e minha mãe. Inclusive, minha mãe está comigo todo esse tempo e foi confirmado que era AVC que eu estava tendo. Só que, como era particular e tal, de novo, passa o remedinho e vai para casa. E foi evoluindo. Do braço mole, a perna começou a fraquejar. Eu estava andando ainda, só que a minha mão já percebia que as coisas estavam caindo e não estava parada totalmente, Sim. mas as coisas caíam da minha mão. E no segundo dia, a perna já começou a fraquejar. No terceiro dia, eu já não andava mais. Aí minha mãe me pegou, vamos pro Moacir do Carmo, né? Aí fomos para lá, para UPA também. Foi aí que me internaram, depois de fazer o exame da cabeça. Que aí confirmou com o exame, Isso aí fiquei quanto, internada. isso 3 dias quantos dias depois. depois, 3 dias. do primeiro Aí sintoma, né? acredito também que a demora no atendimento acabou estendendo um pouco, Um né? pouquinho. É um Acredito que foi pouco. isso. Sim. Um Mas pouco de aí, negligência médica é, também. por ser jovem, Também. mas hoje em dia eu passei a ler sobre. Tem crianças que têm AVC. Tem, Não tem idade. felizmente. Não tem idade, não tem sexo, não tem Isso aí. Não tem nada. cor, não tem nada. Nada.
Carla, eu tenho certeza que a sua vida mudou de lá para cá, após o AVC. Mas após você ter tido o AVC, tá? Como é que foi o pós na fisioterapia? Como é que ficou sua cabeça? Como é que ficou o estado emocional, tanto seu quanto da sua família? Você teve suporte da sua família? Você teve base para se levantar? Porque assim, cabe a vocês quem teve o AVC. Por Sim, mais que tenha uma base familiar, que tenha o pai, a mãe, que esteja ali com vocês, se vocês se entregarem, é, não tem como nenhum profissional evoluí-los. Por que eu estou perguntando isso? Eu, quando era acadêmico, todo dia a gente aprende, mas quando eu era acadêmico, a minha primeira paciente foi de AVC. Então, sempre quando eu vejo uma paciente de AVC, seja para tratar na fisioterapia, ou no estúdio de Pilates, ou até a própria quiropraxia, eu lembro muito dessa paciente. Então, o que ocorreu? Ela tinha 8 filhos, uma família muito grande, sendo que ela se entregou, né? Eu, como acadêmico ali, assim, eu chorei demais, porque ela foi ao primeiro atendimento, ela foi no segundo, no terceiro para lá ela já não foi. Então a coordenação sempre liga para saber se o paciente porque estava faltando. E depois eu descobri, tá, que ela entrou em depressão. Por mais que ela tinha aquela base toda familiar, ela entrou em depressão e veio a falecer. Então, assim, só realmente quem passa essa situação sabe como é que é. Então, eu te pergunto de novo, como é que foi essa essa sua história após o AVC? De tratamento foi familiar? muito difícil mesmo. Mas hoje eu estou aqui pela minha família. Mas voltando lá atrás, foi muito difícil. Eu comecei a fazer fisioterapia porque minha mãe conseguiu, no público também. E o atendimento público também é muito restrito. Era meia hora de fisioterapia, porque a gente não tem condições, né? Então, ela procurou no público, aí dei sorte, Deus na frente sempre, conseguiu rápido. Aí eu comecei rapidamente a fisioterapia, mas era muito difícil, porque eu não tinha vontade de ir. Eu ia porque, né, praticamente obrigada, porque nem sei te explicar por quê. Mas o desânimo total. Muito desanimada. Eu tinha uma vida super ativa. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Com E Carlinha, a 39, fisioterapia era distante da sua casa, né? era no centro de Centro de Caxias. Caxias. E Eu como é que moro você no. fazia, assim? Alguém te levava? Minha mãe sempre me Sempre te acompanhando. acompanhou, né? Sempre. Porque também tinha essa Porque questão, como é que eu vou conseguir chegar? a minha filha tinha 11 anos só. Então ela tinha um compromisso dela com a escola. Até assim foi difícil em todas as, sabe, todas as questões. Aí minha mãe me acompanhava, era uma vez na semana só, toda quinta-feira, apenas meia hora. E eles não têm, assim, coisas para fazer fisioterapia. As pessoas que trabalham lá também têm muita dificuldade. Mas graças a Deus, Deus colocou um anjo na minha vida. Foi minha fisioterapeuta Alicia. E ela me acompanha praticamente até hoje. Viramos amigas também. E ela percebeu aquela minha dificuldade de lidar com aquilo. Ela conversava comigo. Aquela angústia, né? Às vezes a gente passava da meia hora apenas que tinha, passava 15 minutos conversando. Às vezes eu chegava lá chorando, que lá era o lugar que, assim, eu estava longe da minha família, podia desabafar. Desabafava com ela. Então, foi um anjo mesmo. E fui fazendo a fisioterapia, tanto que ela me acompanha até hoje. A gente se fala sempre. E em 2020, ela começou a me preparar, né? Porque no SUS é preciso ter um tempo para dar alta ao paciente. Né? Até entendo porque é preciso entrar novas pessoas. E eu já estava bastante tempo, tal. Ela começou a me preparar que eu precisava procurar outra coisa. Aí comecei a pesquisar, estudos de Pilates. Ela falava, faz Pilates. Mas aí eu conheci vários estúdios que não eram fisioterapeutas. Aí também tive essa dificuldade. Aí uma amiga minha postou o estúdio do Anderson. Aí eu falei, nossa, onde é e tal? Aí ela me falou onde era e fui lá. Mas também
Ó, uma coisa, Aquela se... força pra ir, né? muito difícil. Eu acho que eu levei uns 2 anos para levar a sério. Pra você conseguir tomar essa iniciativa. E o Anderson não desistia de mim. Ele ligava, ele mandava E mensagem. aí? E aí, o que que tá acontecendo? Eu ia uma vez e faltava 4, Não tinha sabe? aquela... Eu não acreditava que eu ia melhorar fisicamente, sabe? Sim. Mas consegui, fui melhorando bastante. Até hoje eu vejo melhoras. Até hoje. Mas assim, o Pilates é muito importante por diversos benefícios, mas nesse caso específico do AVC, ela ajuda muito nesse controle de respiração, de tentar ficar um pouco mais calmo, na coordenação motora, que afeta demais, não só o lado afetado, mas também o outro lado, na relação de postura que a gente vai perdendo conforme o tempo, e também nessa questão de autoestima. Você sai mais de casa, você conversa com outras pessoas, você começa a ver, caraca, tá tudo bem, Com certeza. Hoje em dia eu sabe? sento lá no sofá e não quero nem ir pra casa. Falo mais do que todo mundo. Mas é E isso no aí. início eu nem queria conversar com ninguém. Eu chegava, às vezes ficava lá fora, lá perto do banheiro, para não conversar com ninguém. Minha filha ia comigo, sabe? Eu custei botar na minha cabeça que só eu podia fazer por mim mesma. Eu lembro quando eu dava aula para você, né? E eu até brincava com ela, vamos fazer uma aula. É, Nós fizemos uma aula com ela, né? foi. Para ela compreender a técnica, né? Então, assim, é primordial. E como você fala, nos relata que se é difícil para você, imagina para nós que somos profissionais, porque muitas das vezes nós atendemos ali, parece que nós fechamos a porta e depois não queremos saber de vocês. Infelizmente, existem profissionais e profissionais, não estou querendo criticar nenhum deles, mas o que a gente não pode deixar é aquilo que a gente sempre cita lá no estúdio, falo com vocês, é o zelo, é o carinho, é o respeito, independente de profissão, qualquer que seja, tem que ter respeito. Então, claro que naquele tempo era só eu no estúdio, Era. né? Só Era você. apenas eu no estúdio. Então, hoje, o que Deus fez na minha vida, que hoje nós temos 8 colegas atuando lá. Você acha que não é a única de AVC, né? Mas a fidelidade, o carinho, hoje você quase não quer ir embora, né? Como você falou, você senta lá no Chego sofá. mais cedo para conversar e demora a ir embora. E hoje você está participando das caminhadas, das corridas, das trilhas. Exatamente. E como é que essa relação de você, tipo, ultrapassou o que você pensava? Ultrapassou muito. Hoje em dia eu tenho feito coisas que eu nunca imaginei. Se eu continuasse com aquela vida que eu tinha antes de ter o AVC, nossa, eu não sei como é que ia ser. Eu só trabalhava, não fiquei rica. Não vi minha filha crescer. E hoje em dia, assim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Faço as caminhadas, quando tem corrida de caminhada, né, eu vou. E olha, eu tô me apaixonando por isso. Muito bom mesmo. Essa última foi a quarta. A quarta, né? Foi a quarta. Até final do ano tem bastante. Tem Tem bastante. mais Tem duas para bastante. fazer, né? 3. Tem mais Mais três. três. Uau. Tem 3. É muita coisa. É muita E ela coisa. vai em todas, tá? Ah, eu gosto. Gosto, nunca pensei, gente, E ela mas vai, gosto ela muito. manda vídeo, manda foto pra gente. Na Ó, mesma hora. Eu consegui, adoro as fiz em fotos. tantos tempos, né? Ela manda, fiz em tantos tempos. Na mesma hora, eu mando. E pra você ver como o Pilates muda a vida da pessoa, né? Das pessoas. Já diz o nome, contrologia. Então é o controle, é a persistência, a propriocepção. A gente consegue trabalhar tudo, né? Em uma única coisa. E eu tô com a Carlinha, acompanhando a Carlinha, tem um ano que eu entrei pra equipe. Então, assim, teve uma vez que ela até falou assim, eu dou graças a Deus, porque eu não conseguia nem tomar banho sozinha. Tu lembra, Carlinha, que você falou isso? Falo sempre. Eu não conseguia nem tomar banho sozinha. E hoje eu tomo banho sozinha. Ela vai sozinha para as aulas dela. Eu vejo ela andando sozinha em Caxias. Ela sai da aula dela, passa no Hortifruti. E antes a filha dela acompanhava ela, né? No Pilates, minha filha. Agora ela vai sozinha, faz as coisas dela sozinha. Se não der pra ela ir, ela avisa, ó, não deu por tal motivo. Mas ela se E compromete fico chateada muito. quando não vou. Mas ela se compromete muito. Ela leva muito a sério. Ela adotou isso pra vida dela mesmo. Porque eu acredito que ela enxergue como um bem-estar pra ela mesma. E é o que ela falou, só ela pode fazer isso por ela.
Eu custei a perceber isso, mas a ficha caiu. No começo foi bastante difícil. E hoje você observa que você acaba sendo instrumento para outras pessoas, que você é reflexo, que você pode transformar vidas. Na verdade, eu até me esforço para isso. Eu conto para as pessoas. Quando eu vejo alguém desanimado, eu falo da minha história. Hoje eu falo demais até. Antes eu não falava nada, assim. Não gostava muito de conversar. Hoje em dia eu faço questão de estar contando, sabe? De fazer as pessoas entenderem e não deixar acontecer o que aconteceu comigo para cair na real, porque é muito difícil mesmo. Eu acho que é muito importante a gente alertar todo mundo que está aqui vendo o vídeo que é muito importante a gente trabalhar, é muito importante a gente estar com dinheiro ali, entendeu? A gente tem contas a pagar, a gente tem coisas a fazer, mas também é muito bom se cuidar, voltar o olhar para si mesmo. Como está minha saúde? Como está minha alimentação? Como está meu sono? Pô, será que eu estou dando atenção para quem eu amo, para quem eu gosto, para quem está do meu lado? Porque às vezes a gente fica tão focado no trabalho que a gente vai esquecendo das coisas mais importantes, que é o porquê que a gente está se esforçando, porquê que a gente está fazendo aquilo. Isso é muito importante de ser lembrado. E como a Carlinha relatou, né? Quando ela começou a ter os sintomas, não criticando novamente, mas qual era a importância? Existe uma medicação quando começa a ter os sintomas. Infelizmente, na rede SUS é difícil ter, né? A gente estava até comentando sobre isso. Então, assim, é, infelizmente, o nosso sistema não nos ajuda, a população. Por isso que é importante a gente sempre se frisar, cuidar da saúde. É uma boa alimentação. é, a vida não é fácil para ninguém, né? Mas cabe a quem modificar esse padrão. Cabe a mim. É. Hoje é muito fácil as pessoas verem o estúdio, verem o consultório, 8 profissionais, tá? Mas aquilo dali foi plantado. Hoje tem a Ju, eu acreditei nela, ela acreditou em mim. Hoje está aqui o Germano, eu acreditei nele, ele acreditou em mim. Você está aqui, você acreditou em mim quando eu estava lá sozinho, quando eu montei o É, estúdio, né? verdade. Deu trabalho, dá trabalho, dá trabalho. Mas cabe a mim, cabe a você, porque ninguém vai fazer por nós essa questão de vivenciar, viver a vida e de que forma. Então, é importante a gente frisar sempre essa questão da qualidade de vida, É. né? Os sintomas, a gente estava falando sobre os sintomas, Ju. Você... Sinais e sintomas, né? Eu não sei exatamente como aconteceu com a Carlinha, mas os principais é formigamento nos braços, nas pernas. Normalmente é de um único lado do corpo. A alteração na fala, a alteração da visão, ou de um único lado ou bilateral. Confusão mental, tonturas. Com você, Carlinha. Exatamente. Eu esqueci dessa parte da fala. Eu cheguei ainda falando enrolado. A fala, né? Alteração na fala. Já estava falando bem enrolado mesmo. E é isso, né? É importante a sociedade como um todo entender esses sinais e sintomas e também entender que quanto mais rápido o diagnóstico, é melhor e maior a probabilidade de uma recuperação adequada de eficiência para que eles consigam voltar às suas atividades diárias, né? Mais rápido, com mais facilidade. Com certeza. Você que está nos assistindo, como a Juliana falou, é importante até os primeiros meses, até um ano, a gente trabalhar, correr, infelizmente, atrás do prejuízo para realizar um tratamento com excelência. Ver tudo que a Carla passou. Uma vez na semana, a fisioterapia. Meia hora apenas. Meia hora apenas. Da forma que o sistema nos deixa trabalhar, né? A nossa colega teve êxito e está aqui a Carlinha tendo uma resposta motora ótima, vivendo a sua vida, mudou de qualidade de vida, né? Muito. Ela até mostrou um laudo pra gente tem mais de um ano, foi em maio de 2023.
Se você vê o laudo e você vê a Carlinha hoje, você fala que não são as mesmas pessoas, Isso aí. propriamente dito, Parece que né? aquele laudo não é dela. Parece que sou não é outra dela. pessoa É mesmo. outra pessoa. Até minha mãe fala, nossa, a Carla antes do AVC era uma pessoa, e agora é outra. Melhor, graças a Deus. Melhorei muito mesmo, como pessoa, de querer conversar com as pessoas, sabe? Mudei muito mesmo. E o acometimento do AVC ou do AVE, a maioria com os homens, né, Germano? Isso aí. Maior índice em homens. O maior Sim. índice é com os homens. Então, olha o cuidado, o zelo. Sei que todo mundo tem uma vida muito corrida, como você está falando, vale a pena Não, trabalhar tanto? Se, nós não estamos falando aqui para vocês não dedicarem, não é. sonharem e projetarem, tá? Mas é colocar na balança, porque a sua saúde é em primeiro lugar. Então, vale a pena realmente dar o gás esse momento, puxa o freio de mão, segura um pouquinho, porque se a gente fica naquela roda gigante ali e não para, fica complicado. Carlinha, antes de você ter o AVC, como é que era a sua rotina? Você praticava alguma atividade física? Nada. Você dormia bem? Eu até gostava de fazer ginástica localizada, mas não encontrava tempo, assim. Eu trabalhava de 7 às 5 da tarde. Às vezes ainda tinha que fazer hora extra, que era obrigatório. Falavam que não era obrigatório, mas era, que senão perdia cesta básica, perdia coisas, sabe? Às vezes era de segunda a sábado, de 7 às 5 da tarde, de 7 às 7 da noite. Então era bem puxado. Bem puxado. Aí, quer dizer, eu não mudava de emprego, né? Estava presa aquilo ali e não encontrava um espaço para rotina de exercícios, nem caminhar, nem nada. Eu queria mais perto, descer mais perto de casa para chegar em casa logo e fazer as coisas em casa. Pra dormir, pra no outro Sabe? dia trabalhar e assim, dia Dia após dia. trabalhar. Comia o mais prático. Hoje em dia até isso. Tenho mudado a alimentação, sabe? Tentado vamos beber água. Antigamente nem água eu bebia. Numa máquina de costura o dia inteiro ali, aquela pressão. É uma coisa fora de sério. Porque um dos maiores riscos, né, é sedentarismo, obesidade, Sim. né? E ainda entra o fator genético. No Meu caso do pai seu teve pai. AVC. Pai, né? A minha avó, por parte de mãe, teve AVC. Sabe? isso Era corrobora uma coisa bastante. genética também. Fator genético. E olha com que certeza. importante, a gente citou isso, você também citou, meia hora de fisioterapia, provavelmente não dava para fazer tudo, e imagina você fazendo 2, 3 vezes durante a semana a fisioterapia. Olha a reabilitação, olha o que a gente poderia ser alterado, porque no AVC o que ocorre, né? Acaba morrendo os neurônios, você vai perdendo tudo que você construiu desde a sua infância, na fala, no seu andar, na sua força de membro superior e inferior. Quer dizer, se você perde isso, como é que a gente vai recrutar novos neurônios? Aí a fisioterapia entra para isso, recrutar novos neurônios para a gente reconstruir algo que você fazia. Então é fácil, não é fácil. Trabalhar a parte da neuro é muito complexo. E cada paciente, posso trabalhar com você 3 meses, ter uma recuperação 85%. A outra paciente pode não ter a mesma capacidade de resposta que você iria ter. Tá? Então é bom a gente frisar isso, porque a minha primeira paciente que eu tive como acadêmico, eu perdi. E aquilo dali acho que me motivou mais eu concluir a minha faculdade, porque eu amo a minha profissão, e me dedicar. Então, assim, cabe a mim, cabe a você, a gente procurar mais saber do outro, qual é a sua situação, tem um fator social, tem um fator familiar, tá? Então, assim, a fisioterapia, ela age diretamente. Não adianta eu simplesmente movimentar o membro, esticar o seu dedo, esticar o seu cotovelo, trabalhar uma amplitude de ombro, o seu joelho está com uma certa dor, eu aliviar o quadro, mas você vai para casa. Sim. Então, aquele bate-papo que a gente tem no estúdio de Pilates, no atendimento no consultório da fisioterapia e quiropraxia lá no estúdio, o que a gente passa para vocês? É trazer esse diálogo, manter a amizade, porque parece que as profissões
estão crescendo e tá havendo um divisor de água ali. Não, você não pode ser minha amiga, Carla. Você simplesmente está me pagando pelo serviço que eu estou prestando para você e acaba por aí. E desde que eu abri o meu estúdio, o meu espaço, a gente faz totalmente o oposto. Esse é um diferencial de vocês. Que eu não fiquei, mas fiz aulas experimentais em outros estúdios. Então, tive uma Tive aquela noção, experiência. sabe? De como é. As pessoas chegam, cada um vai por um aparelho, faz o negócio, não tem ninguém, não olha, sabe? Ainda se aborrece quando ia lá alguém falar. Eu olhava assim e falava, né, que não. É um olhar que todos nós lá temos, que é esse olhar de empatia, de caraca, olhar pro próximo e falar, poderia ser eu no lugar dele, eu quero ser bem tratado, então eu vou tratar ela bem também, Isso faz uma entendeu? diferença enorme. Muito E importante. entre isso tudo, entre o AVC e eu chegar no estúdio, eu passei pelo Rede Sara. Também foi muito bom. Eu pensei que eu nem ia conseguir, porque as pessoas falavam, é difícil, não sei se vocês conhecem. É especializado em reabilitação. Sim. Nem sei se é assim que fala, Foi mas de é lá o isso, seu laudo, né? neurológico, isso. E lá também, assim, pessoas maravilhosas. Nem parece que é no Brasil esse hospital. É uma equipe completa, multidisciplinar. Igual vocês, que vocês conversam sobre a gente, pacientes. Uhum. E lá todos os médicos sabiam, né? O que você tinha sem você ter que ficar contando toda hora. Isso também me deixava meio, sabe? Chegava assim, já sabia, só que vem a pandemia. Então eu só fiquei na Registar 1 ano. Mas lá também foi maravilhoso. E conheci pessoas, grupos, pessoas que eu falo até hoje. E a gente se empenha assim, em passar para frente, sabe? A nossa experiência para alertar as pessoas. Vale a pena, Carla? Muito. Vale muito a pena. Isso aí. E a gente tem que ter uma noção que a gente está falando para muita gente. É. Para muita gente. Eu deixei um dado aqui no celular para poder falar um pouco para vocês. Tem um instituto em Joinville que ele trabalha só com registro de AVC naquela cidade. Joinville é uma cidade em São Paulo. E eles coletaram o dado em 2021 que a cada 100 mil pessoas, 160 já sofreram ou vão sofrer AVC. Isso é um número bem grande, Absurdo. sabe? E é preocupante, porque isso reflete também no fato de o quanto as pessoas estão se preocupando com a saúde delas. Quanto tempo elas estão dedicando para se cuidar, para se alimentar bem. E essa é uma preocupação nossa. A gente tem que conversar um pouco com esse pessoal, tanto que está passando por esse momento agora, ou os familiares de pessoas que já passaram por esse momento e muitas das vezes não sabem como é passar por isso, É. sabe? E você está contando isso, é A muito gente tem nem importante. noção de como é. Até ter um AVC. Lembrando que nós temos dois tipos de AVC, né? O hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico, hoje, ele tem um índice de mais ou menos 15%, mas ele, por ser um índice baixo, é o que mais pode causar morte e internações em todo o mundo, né? E o isquêmico, ele já tem um índice maior, que é de 85% mais ou menos, e que é o que abrange mais. O seu foi isquêmico, né, Isquêmico. Carlinha? Isquêmico. Quando tem um AVC, o hemorrágico, infelizmente, a maioria vem a óbito. É. Já diz hemorrágico, ele extravasa, ele rompe os Extravasa. vasos, gera uma pressão intracraniana e, infelizmente, vai parando a oxigenação, os nutrientes, então o paciente ele acaba vindo a óbito. O isquêmico, ele já é um estado de emergência, mas tranquilo entre aspas, porque olha o que ele já faz, né? Uhum. O paciente fica hemiplégico, afeta a fala, a visão, então alguns vasos acabam sendo interrompidos e infelizmente acontece essa hemiplegia. Não chega o sangue naquela área do cérebro, né? Isso, ele acaba de não receber os nutrientes necessários naquela região cerebral, então acaba trazendo esses danos. Então é muito complexo e a gente sempre frisa, eu vou sempre frisar a importância da fisioterapia para um tratamento de AVC ou AVE. Isso aí é essencial. É Muitas das vezes primordial. as pessoas não acreditam, As porque pessoas não acreditam. infelizmente a fisioterapia ela é vista de uma outra forma. Não querendo ser crítico, mas sendo crítico,
Como é que atende as clínicas? É o choquinho, é o ultrassom, é eletroterapia? Não é diretamente a fisioterapia, são simplesmente técnicas de eletro que nós utilizamos nos pacientes. Infelizmente, é essa regrinha, esse sistema que tem, principalmente planos de saúde. Então, para ter um tratamento com excelência, é se doar, ter a capacitação. Nós passamos por uma faculdade, ficamos anos estudando, fazemos pós-graduações e, infelizmente, o que, que acontece? Tem esse sistema. Então, dá trabalho. Tem que estar com o paciente 1 hora, coladinho, somente com ele. Não tem como ficar 10 numa sala para me atender os 10. 8, 5. Não, é diferente. Infelizmente, no SUS é desse jeito aí. E assim, é claro que necessita de uma equipe de multiprofissionais, né? Mas hoje, um fisioterapeuta ele faz muito. E as pessoas ainda não têm esse olhar para a fisioterapia. Eles acham que todos os lugares que eles forem vão ser tratados da mesma forma. E às vezes já chegam até frustrados, né? Por ter passado por outras situações em outros locais. Mas não é só isso. Ainda existem locais que tratam vocês com carinho, empatia. Logo que eu tive, naqueles momentos, né? Cheguei em casa, aí ficou aquela coisa, né? O que a gente vai fazer? Até a minha mãe conseguir no SUS, tenho uma amiga fisioterapeuta. Amiga de infância, a gente estava até afastada. Mas ela ia lá em casa, assim, trabalha também, mas passava lá em casa, me passou exercícios, sabe? Que alguns eu faço até hoje, que é coisa que eu posso fazer em casa. Me ajudou muito também, a Denise Rosa. Ela é fofinha também. Manda um abraço Deus pra em ela. primeiro lugar. Dá um abraço, manda um abraço. Um beijo, Denise. Denise é meu anjo. É assim, nossa, eu nunca pensei. Foi Deus mesmo que botou anjos na minha vida, sabe? Cada um na hora certa, no lugar certo. Isso. Se você chegou também a passar por fono? Passei. Como é que foi esse Um processo? ano de fono. Porque eu fiquei sem falar. Eu fiquei sem falar, sem andar, usava fralda. É. Aí fiz fono um ano. Fiz TO. Só que minha mão ficou bem, assim, a sequela foi mais na mão mesmo. Aí pouquíssimo movimento, mas ajuda a fazer alguma coisa com a outra. Isso aí. Fiz TO e a fono durante um ano. E assim, foi o que eu falei, eu tô acompanhando a Carlinha tem 1 ano, mas ela já está praticando Pilates há 4. E cara, Carlinha faz tudo. Ela não bota empecilho para nada. Carlinha tem que se pendurar. Já tô subindo na Ela parede. sobe, entendeu? Ela não bota empecilho, não. Ela chega feliz, ela sai feliz. E ela faz tudo que a gente propõe a ela. A Daiane também, um anjo na minha vida. Nossa, a Daiane que me botou nesse negócio de corrida. Ela é a culpada da minha falência. Não só você, ela botou todos nesse negócio de corrida. Eu entrei nessa também. Daiane, João. Eu brinco, reclamo, falo, nossa, vocês acabam comigo, mas eu gosto muito, assim, e vejo o resultado. Mas Até é bom, hoje. né? Você sentir que tá tendo uma qualidade de vida e te Até gerando hoje eu bem-estar. vejo, tem melhores, depois de 7 anos. Se torna motivacional. Você está com pessoas, não só profissionais, mas você acaba fazendo amigos no estúdio, cada um com o seu problema, É, cada um com a sua altura, cada um com o seu peso, cada um com a sua rotina de vida. verdade. E lá nós nos encontramos, aprendemos um com os outros, né? Até porque Aprende assim, muito. vocês fazem parte da nossa vida também, né? A minha filha tá aí, vocês vivenciaram, né? É. Com ela, daqui a pouco ela vai estar aqui. Vocês vivenciaram, fizeram parte e fazem parte. E isso que é importante. Por isso que quando eu falei, quando eu me formei, porque a gente se forma e é um divisor de água. A faculdade em si, ela acaba criando uma barreira entre eu e você. Só que isso eu aprendi sozinho e passei isso para eles. Claro que cabe cada um seguir, tá? Então, assim, amizade, esse companheirismo, porque um dia, Carla, eu posso precisar de você, tá? Não é porque eu sou profissional, Germano que é profissional, Juliano que é profissional, que nós
Nós somos seres humanos, nós temos sentimento, tem dia que nós estamos péssimos, mas nós não levamos para vocês, tem dia que nós estamos estressados, cansados, mas nós não levamos para vocês, e isso nos deixa felizes, porque eu acredito e eu vejo isso muitas vezes vocês perguntando para eles, e eu lá no consultório, vocês perguntam, tá tudo bem? É. E eu sei que eles não estão bem. Eles não estão bem, porque Esse eles não aqui, são 11 máquinas. horas da manhã, que chega lá às 6 horas. 11 horas, às vezes eu tenho dia que eu tô exausta, assim, já chego com aquele cansaço, né, por causa do lado, né, comprometido. Quando eu olho para ele, ele tá dançando, sabe? Tipo, ele me vê assim, caidinha, ele começa a dançar, essa aqui começa a cantar, e assim a gente vai levando. É isso aí. Isso aí. É um dia depois do outro. E hoje a sua mãe tem participado conosco na É, caminhada, na isso aí. corrida, né? Então você começou a ser referência para ela pelo estado que você se encontra hoje. Sim. E como é que fica seu coração? A gente quase nem tinha contato. Minha mãe, né, ficava com a minha filha, criava a minha filha, né, que eu quase nem a vi pequena. Então eu ia lá, pegava minha filha, levava, pegava, levava, e quase não tinha contato. Hoje em dia não, fiz questão de levar ela junto. Quando vi no lance das corridas, ela gosta muito de passear. Falei, ai, vamos embora. E ela vai. Ela participa. Ela vai Muito mesmo. animada. Aproveitando também meu marido, minha filha, meu enteado, sabe? É um conjunto de pessoas, meu genro, sabe? São pessoas assim que estão ali para pau para toda obra. Se eu precisar que faça alguma coisa, mas hoje em dia eu me viro bem. Fico em casa já sozinha. Como eu falei lá, né? Que até tomando banho, eu agradeço a Deus. Falo, meu Deus, obrigada, eu tô aqui em pé tomando banho sozinha, sabe? É muita coisa que Essa envolve. coisa de você se sentir bem, porque você tá sendo mais independente, né? A É, gente passa uma vida toda, eu costumo até brincar em relação ao envelhecimento ativo, que é aquela coisa, né? A gente passa a vida toda falando e fazendo mil coisas, e aí chega uma época da nossa vida que a gente tem que colocar o pé no freio um pouquinho. tipo, faz mil coisas e ao mesmo Desacelerar. tempo não faz nada. Exatamente. Exatamente. Carla, e hoje, o que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo? Colocar o que na balança? Se essa pessoa que está nos assistindo teve AVC, o que você indicaria para ela? Quais seriam suas palavras para essa pessoa? É importante não desistir. Logo no começo é o que a gente menos pensa, né? De fazer um exercício, de querer levantar. Eu ficava fechada no quarto escuro. Não queria ver ninguém, não queria nem tomar banho, queria ficar ali. E não queria que ninguém falasse comigo. Só que, assim, parei assim para olhar ao redor. Minha filha tinha 11 anos, de 11 para 12 anos. Como é que ia ser pra frente? Eu até brinco, né? Fiz um contrato com Deus para minha filha fazer pelo menos 8 anos. Aí quando ela fez 8 anos, falei, ai não, agora não, Deus. Hoje em dia ela tem 19, já tem o meu neto, sabe? E foi muita coisa assim que eu falei que hoje em dia eu falo, meu Deus, por que eu falei isso, sabe? Não sei se vocês me entendem, Aham, que eu não consigo nem falar, sabe? Ficava me perguntando, ai meu Deus, por que isso? Por que eu fiquei? Eu perdi minha irmã em 2015, sabe? Aí em 2017 veio o AVC, quer dizer, minha vida desmoronou assim, de repente. Mas eu consegui encontrar motivos para continuar. Tenho continuado e agradeço a Deus, a vocês, minha família, todo mundo que Deus, ele faz capacita, né, parte Carlinhos? Por disso. mais que a gente às vezes não acredite no nosso interior que a gente é capaz, que a gente tem motivação de viver, sim, tem motivação de ver o nosso filho, ou a nossa filha, nosso neto, nossa neta, ver o nosso amigo, nosso ente querido. Então, ele nos proporciona sempre isso. É aquilo que eu falei no início. Não é fácil. A vida não é fácil, mas a gente não pode ficar se comparando pessoas que falam de forma negativa. Uhum. E se essas pessoas que falam de forma negativa, você não tem que estar perto de pessoas assim. Ah, o Anderson é crítico, o Anderson não tem problema. Não precisa me seguir, não precisa me ouvir. Não estou preocupado de like, curtida aqui. Porque a minha vivência é essa.
Para você estar bem, eu tenho que estar bem. A Juliana tem que estar bem, o Germano tem que estar bem. Cada um lá no estúdio, no consultório, tem que estar bem. Porque senão a gente não vai conseguir proporcionar algo que seja verdadeiro, seja motivacional, porque todo dia, haja sol, haja chuva, nós estamos lá. É. Com os problemas ou sem os problemas. Então, assim, realmente Deus nos capacita, independente do pensamento que a gente tem. É claro que a gente vai passar aquilo por um período. Não vai ficar para sempre naquele deserto. O porquê você teve, eu não tenho explicação. Por mais que a ciência venha falar que um índice é alto, que o seu pai teve. Por mais que eu fale isso, eu não vou conseguir te explicar. Mas você teve força, Deus te capacitou, você está aqui, você é uma nova pessoa, você é uma nova mulher. De verdade. É muito bacana, de 6 e pouca, 7 e pouca, quando você está correndo, caminhando, que tem o sábado ou domingo. Cara, a Carla me mandou mensagem. Ainda que tá manda lá para os e três. manda para Se todo estiverem dormindo, mundo. acorda. Isso é muito importante. E, tipo, na hora ali que eu vejo que é você, eu já respondo, cara, para, tá frio, né? Todos vocês logo respondem. Tá frio, você tava lá. Então, assim, você acaba sendo reflexo para essas pessoas, tá? Então, assim, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Agradeça a Deus pela sua vida, você ter confiado a mim, a Germano, a Juliana, a Dai, a Karen, a Alexia, me ajuda aí, Todos, gente. é uma equipe maravilhosa. Ao João, Ao a João. Daniele. Agora a Isis. A Isis, a Hanna, então a A Fernanda, Fernanda. a Fernanda que passou Fernanda. conosco lá. Então, Fernanda assim, também é meio psicóloga, ela. Eu falo, você vai ser psicóloga, menino. E virou amiga, né? Muito. é Até primordial. hoje a gente se fala, a gente, sabe? É uma coisa que não dá nem pra explicar. Então, eu quero te agradecer por tudo isso, por ter essa amizade conosco, tá? É muito importante não só você estar lá, mas vivenciar você. Eu ver o carinho que você tem pela Ju, a Ju tem por você, o Germano, tá? Isso aí para mim é sensacional. Eu não quero o meu estúdio cheio, eu não quero o meu consultório cheio. O que eu quero realmente, as coisas aconteçam naturais na minha vida, natural, na clínica, no consultório, no estúdio de Pilates, e é maravilhoso ver o seu lado positivo, sua resposta motora, a psicológica, a social, Psicológica também. a familiar, porque muda tudo, muda tudo. Então eu quero te agradecer aqui, tá bom, por tudo. Igualmente, eu não posso falar muito que eu choro. Mas igualmente, também sinto mesmo carinho, assim, é como se a gente já se conhecesse, né, há séculos. É diferente mesmo, o diferencial de vocês é top. Obrigado, Germano. Também tenho que agradecer a Carlinha. Não sei se eu já contei pra ela, mas você me motiva bastante. Eu tô quase chorando aqui, Ai, então meu se eu Deus. Daqui a pouco chorar... tá todo mundo chorando. Daqui a pouco tá os quatro se eu chorando. chorar, não achem estranho. Eu sou chorão mesmo. Você me motiva bastante. Naquela corrida que a gente foi em São Cristóvão, eu corri com o João, ele me ajudou muito. Mas uma das coisas que tava na minha cabeça ali pensando era: caraca, a Carlinha venceu tanta coisa, ela tá aqui. Eu vou esperar ela chegar, eu quero ver ela chegar. Vocês estavam todos me esperando, era a minha E- primeira corrida. E foi uma das minhas motivações para terminar a corrida, porque naquele dia eu tava muito cansado, tinha muita subida, muita descida. E assim, você motiva a gente a estar lá. De verdade, você motiva a gente a se alegrar. A sua presença, o seu sorriso, as conversas. Motiva de verdade. Desculpa, gente, tô chorando. Eu vou me aguentar por muito tempo, eu quero estar com 80 anos lá no Pilates, 80 Com anos. certeza. Tô com 46. Tá novinha, tá novinha. Tá na flor da idade. Também você me motiva muito. Quando eu te conheci, para mim foi um desafio, porque eu não tive muitos contatos na minha época de graduação. Então eu ficava, ai meu Deus, o que eu vou fazer com ela? Que exercício eu faço? Mas ver aonde você tá chegando hoje é gratificante demais, tá? Continua nesse caminho que você vai longe. Pessoal, muito obrigado por quem nos assistiu. Estamos aqui sempre para ajudar, tirar dúvida. Espero que seja algo bem esclarecido. Nós não queríamos levar muita coisa técnica, queremos passar realmente a realidade do que uma amiga, de uma aluna, de uma paciente passou, infelizmente, com AVC. Então, mais uma vez, agradeço cada um de coração. Tá ok?